Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. É uma alegria poder estar de volta mais uma vez para juntos estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. E desta feita vamos estar estudando a lição de número 11 da revista CPAD, desse quarto trimestre, que tem por tema o Apóstolo Paulo, Lições da Vida e Ministério do Apóstolo dos Gentios para a Igreja de Cristo. Como disse, a lição de hoje é a lição de número 11, e ela tem por título O Zelo do Apóstolo Paulo pela Sã Doutrina. Então hoje vamos estar vendo aqui o cuidado que Paulo tinha com a doutrina e o mesmo cuidado que nós, servos do Senhor, devemos ter pela sã doutrina, porque existe muita coisa desmantelada por aí. Mas nós vamos ver no conteúdo desta lição os cuidados que Paulo teve e com isso nós vamos também atentar para preservar a sã doutrina e tê-la ela como o prumo, como fiel daquilo que o Senhor nos confiou. O textuário diz: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo, como aos que te ouvem. A Igreja de Cristo é a única instituição divina na terra que preserva e defende a sã doutrina diante dos enganos e males das heresias. A leitura bíblica em classe está registrada em 1 Timóteo, capítulo 6, verso 3 a 6, versículo 11, e depois 2 Timóteo, capítulo 3, do verso 14 a 17. Diz o primeiro versículo: se alguém ensina alguma outra doutrina, e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavra, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais. Mas é grande ganho a piedade com contentamento. Mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fostes inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabe as sagradas letras que pode fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Louvado seja Deus. O objetivo principal desta lição de hoje é, primeiro, conceituar e correlacionar ortodoxia e heterodoxia. Segundo, advertir a respeito da ameaça da corrupção doutrinária. E, em terceiro, apresentar a igreja como guardiã da sã doutrina. Em relação à Bíblia, a palavra de Deus, cremos na sua inerrância, infalibilidade e suficiência para toda regra de fé e prática. Para nós, zelar pela sã doutrina que se encontra nas Escrituras Sagradas é inegociável. Em tempos de ventos de doutrinas, torna-se urgente, a partir da vida e ministério do apóstolo Paulo, reafirmar o nosso compromisso com a sã doutrina esposada na Bíblia, a palavra de Deus. Busquemos honrar a Bíblia e, ao mesmo tempo, ter a coragem de afirmar e reafirmar as gloriosas e antigas doutrinas das Sagradas Escrituras. Essas doutrinas edificam e sustentam a Igreja de Cristo ao longo dos tempos. Não é à toa que nós chegamos aí em torno de 110 anos, 115 anos, não posso precisar com exatidão, mas nós já passamos de 100 anos, há muito, de 100 anos, né? O centenário da igreja no Brasil, a igreja pentecostal no Brasil. E nós acompanhamos, desde a minha meninice, eu estou com 64 anos de idade, nasci e me criei no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, e desde muito cedo, caminhando para a igreja com meus pais e avós, a gente sempre viu a preocupação
dos servos de Deus, os pastores e dirigentes daqueles idos, procurando sempre introduzir uma doutrina bíblica e cristocêntrica para o crescimento da igreja, para o aperfeiçoamento da igreja e para a santificação da igreja. E o tempo passou, e hoje, depois de 100 anos, mais de 100 anos, a igreja que tem compromisso com Deus, ela continua na mesma marcha, pregando o evangelho, ensinando a igreja dentro dos princípios cristãos e zelando pela santa doutrina, excluindo o que é pecado e abraçando o que é puro e santo e agradável aos olhos de Deus. Por isso, meus irmãos, nós vemos aqui o cuidado do apóstolo Paulo e o zelo que ele tinha pela sã doutrina. E nós não podemos ser diferente numa época em que vivemos, onde existe muitos ventos de doutrina e muita coisa misturada à sã doutrina. Hoje existe uma miscelânea, uma coisa que muitas vezes deixa a gente preocupado. E o pior de tudo, a gente tem observado que muitas e muitas pessoas têm ido por esses caminhos, porque são doutrinas de homens, doutrinas que não incomodam, doutrinas que muitas vezes massageiam o ouvido daquela pessoa e o ego. E é como a gente costumava ouvir quando criança, quando já adolescente: venha como está e permaneça como está. Quer dizer, um evangelho que não muda, um evangelho que não transforma a vida, um evangelho que não traz, que não muda o caráter, que não santifica, isso não é evangelho. E o que nós temos visto hoje é isso. Então os cultos de doutrina são substituídos por louvorzão. Não tem palavra de Deus. Muitas igrejas estão famintas. Muitos irmãos estão famintos e sedentos porque falta o alimento espiritual que está na palavra de Deus. As pessoas estão reunidas naquele movimento, mas elas entram vazia e saem chutando lata, porque só louvaram, caíram no poder, mas o pão, o alimento do céu, aquilo que fortalece, que santifica, que põe de pé, que dá, ao cristão a convicção da sua salvação, não existe. Então o apóstolo Paulo, ele vem falar nesta lição sobre esse tema tão maravilhoso. E ele começa a introdução dizendo: qual o fim do mandamento? Por que devemos zelar pela sã doutrina? Qual o ponto de equilíbrio da sã doutrina? O assunto que estudaremos nesta lição responderá a essas questões que se mostram importantes para a nossa caminhada na vida cristã. Que o Espírito Santo o enriqueça na graça e no conhecimento. E o primeiro ponto diz 2 termos técnicos importantes. Primeiro, ortodoxia e heterodoxia. São 2 termos técnicos necessários à teologia para compreender a distinção entre ensino correto e desvios quanto à doutrina bíblica. Esses termos nos ajudam a compreender a preocupação de Paulo com a invasão de heresias nas igrejas locais. Então nós temos aqui esses 2 pontos, ortodoxia e heterodoxia, que são 2 termos técnicos, e nós vamos ver aqui no primeiro ponto. O que seria a ortodoxia? Então, na língua grega, no Novo Testamento, a palavra tem como prefixo ortos, e significa o que é direito, reto, certo. Então, a definição técnica para a palavra ortodoxia diz respeito à absoluta conformidade com princípio ou doutrina. Na teologia cristã, o termo refere-se ao modelo bíblico das sãs palavras. Logo, a doutrina cristã é ortodoxa, enquanto for coerente com o que Cristo e os apóstolos ensinaram. Então, qualquer coisa que escape ou que saia fora do contexto bíblico por meio de achômetro, ou eu acho, eu penso, então não tem nada a ver com a doutrina bíblica, não tem nada a ver com a Bíblia, porque vai cair na heterodoxia. Então tudo que for pregado, tudo que for ensinado, tem que ser ensinado através da palavra de Deus, através da Bíblia Sagrada, que é a bússola, é o mapa e é a carta de nosso Pai.
toda a orientação para a nossa santificação, para o nosso crescimento, no conhecimento da palavra de Deus, no nosso crescimento espiritual, está exarado nas Escrituras Sagradas, a palavra de Deus. E todo e qualquer ensino tem que estar embasado nas Escrituras. Tudo que for colocado de fora para dentro tem que ser expurgado, porque não pode haver mistura. E é o que tem acontecido. A palavra de Deus nos diz que para o fim dos tempos as pessoas traziam pastores, líderes, que pregariam aquilo que eles queriam ouvir, que massageariam o seu ouvido, o seu ego. Mas a palavra de Deus, irmãos, ela não muda. Mas ela é capaz de mudar a vida daquele que dá crédito, para aquele que busca com fome, com sede. Ela é o pão que alimenta, ela é a água que lava, que sacia a nossa sede. E nós, como cristãos, precisamos nos alimentar espiritualmente. Louvado seja o nome do Senhor. E o segundo ponto vem falar sobre o conceito da heterodoxia, que é o prefixo da palavra héteros, ou héteros, significa diverso. Assim, heterodoxia nos remete à opinião diferente, oposição aos padrões, normas ou dogmas estabelecidos. Se a ortodoxia tem um só parecer, a heterodoxia implica várias opiniões a respeito de um mesmo objeto. Para o apóstolo Paulo, a igreja deve manter a unidade doutrinária da fé e combater com veemência as doutrinas de demônios. Olha aí. A igreja deve ser, portanto, ortodoxa. Sua advertência é um antídoto para nós nos dias de hoje. Devemos, pois, fortalecer a unidade doutrinária em nossas igrejas. Uma coisa, irmãos, que nós precisamos atentar, e eu falo como pastor, como um evangelista, nós não podemos ceder o púlpito dos nossos templos para qualquer pessoa. O pastor conhece o estado das ovelhas. E antes do pastor trazer um ensino doutrinário para a igreja, esse pastor tem o dever, ele tem a obrigação diante de Deus e da igreja de buscar do Senhor uma palavra que venha de encontro com a necessidade da igreja. Porque, como eu disse já a princípio, a palavra de Deus, ela transforma, ela muda o caráter, ela consola, ela cura, ela tira todo o fardo que a pessoa muitas vezes chega no templo carregando. A palavra de Deus é tudo. E o Espírito Santo conhece a necessidade de cada um dos seus servos. E quando o pastor, o dirigente, está na direção do Espírito Santo, o Espírito Santo vai trazer a palavra que vai vestir como uma luva a mão da igreja. E a igreja vai receber e vai ser abençoada. Aí, o que acontece? Muitos, por não ter conhecimento bíblico, infelizmente, muitos são colocados em direções de igrejas para dirigir igreja, e ele não sabe nem para ele. E aí ele fica importando toda semana, ele traz um pregador para pregar no domingo, ele traz um outro pregador para trazer a doutrina na terça-feira, e ele fica ali só como dirigente, ele fica só dirigindo o culto, põe os irmãos para cantar, põe a outra lá para orar, põe o outro lá para ler uma palavra, e depois o pregador. Irmãos, trouxe o irmão fulano para nos trazer a palavra de Deus. Irmão, presta atenção, se você tem feito isso, você está no lugar errado. Vai primeiro aprender, para depois servir ao Senhor. Você tem que ser capaz de ensinar a igreja. Só que para ensinar, você primeiro tem que aprender. Não queira ser pastor de carona. Se você foi vocacionado, você precisa buscar o Senhor. Vai estudar a Bíblia, vai fazer um curso teológico, vai aprender primeiro para depois ensinar os outros. Porque essa é a questão de hoje termos grandes prejuízos nas igrejas, mundo afora. Porque os dirigentes, muitos deles, não têm condições espirituais para estar na frente de um trabalho, não têm conhecimento, não conseguem administrar nem a sua própria casa.
E para ser um obreiro na casa do Senhor, a sua igreja começa na sua casa. É isso que a palavra de Deus nos orienta. É por isso que precisamos ter cuidado. Tudo que não condisser, não estiver em conformidade com o que a Bíblia preceitua, deve ser deixado de lado. E o obreiro, seja ele presbítero, diácono, cooperador, evangelista, antes de assumir um trabalho, assumir a direção de uma igreja, precisa passar por um crivo ministerial para ver o grau de conhecimento que esse irmão possui, se ele é a pessoa apta para poder estar à frente de um trabalho, cuidando de ovelhas, ensinando ovelhas. Ok, meus queridos irmãos? O segundo ponto vem dizer aqui assim, a advertência do apóstolo Paulo. Em 1 Timóteo, Paulo adverte acerca de alguns que não ensinem outra doutrina. Aqui a palavra para outra é héteros, diversos, por isso Paulo se refere a outra doutrina, como que nada tinha a ver com a genuína doutrina de Cristo. Esse zelo para preservar a sã doutrina trazia um contexto de homens sem escrúpulos, que não respeitavam os ensinos apostólicos. O apóstolo os identifica como lobos cruéis, vestidos de ovelhas, que investiam contra o rebanho de Deus, não o perdoando. Então está aqui. Aí eu volto àquele assunto anterior. O dirigente, o pastor, conhece o estado da ovelha. Ele sabe aonde tem que aplicar o curativo. Ele sabe aonde derramar o bálsamo. Aí ele entrega o púlpito a alguém que não conhece nada da igreja, que ele vem apacentar a igreja do Senhor. E ele arrebenta, porque ele não é pastor. Ele não conhece o rebanho. Então, no final dessa reunião, irmão, um sai de perna quebrada, outro de cabeça rachada, outro sai arranhado, outro sai de braço quebrado, outro de moleto, outro de cadeira de roda, sem falar nos que ficaram mortos. Será que Jesus quer isso para a sua igreja, irmão? Esses camaradas ficam travestidos de ovelhas, mas na verdade são lobos cruéis. E vem trazendo inovação. A igreja do Senhor não precisa de inovação, porque ela já recebeu o renovo que vem do alto. E o renovo vem por intermédio do Espírito Santo. Então não é inovação mundana que vai e nós vamos aceitar no seio da igreja do Senhor. Se você é um obreiro de valor e preza por aquilo que Deus te confiou, você vai tomar cuidado a partir de agora. Você vai para o teu quarto, vai dobrar o teu joelho, vai abrir a Bíblia e vai falar, Senhor, me mostra onde hoje eu vou usar um texto para trazer para a tua igreja. Tu conhece a necessidade da tua igreja, tu sabe o que ela precisa, assim como eu também preciso. Então abre a porta da palavra e que o teu Santo Espírito use o teu servo para trazer aquilo que possa vir de encontro à necessidade da tua igreja. É assim, irmão. Essa intimidade com o Senhor, você não pode abrir mão. Você precisa, se você é um servo de Deus, você sabe disso. Você tem que ter essa liberdade, essa comunhão de chegar dentro do Senhor e colocar a necessidade. Porque eu mesmo de mim não tenho nada. Mas se eu tenho a responsabilidade de estar na frente de uma igreja e estar ali como um líder que Deus me colocou, então eu tenho o dever moral, a obrigação de buscar e trazer o melhor alimento para aquela igreja. E como é que eu faço isso? Fazendo exatamente como eu acabei de falar para você. Buscando na fonte. Aleluia. Buscando na presença do Senhor. Ok? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Diz aqui o segundo ponto, ponto 2. Quais eram os problemas de ordem doutrinária? As igrejas plantadas por Paulo e outros apóstolos no primeiro século sofreram com a infiltração de conceitos filosóficos pagãos e judaizantes na interpretação da doutrina apostólica. Nas igrejas como a de Corinto ou Éfeso havia os que afirmavam crer no Evangelho, mas não renunciavam aos costumes pagãos. Outros traziam uma bagagem religiosa do legalismo judaico, aliada ao gnosticismo. É lamentável que hoje haja os que defendem a banalização da graça de Deus para, em nome dela, viverem em licenciosidade. E os judaizantes que confundem a liturgia cristã com a judaica, bem como a moral cristã com o legalismo judaico. A Igreja de Cristo pertence a um novo tempo,
e deve obedecer ao ensino do Novo Testamento. Então aqui nós vemos um ponto importante onde o apóstolo Paulo nos mostra o que acontecia naquele tempo, né? Muitas vezes, irmãos, por falta de ensino, aquele irmão vem para a igreja, como já falei há um pouco atrás, né? Diante da doutrina do venha como está e permaneça como está, porque aqui não precisa haver mudança. O importante aqui é o número de pessoas, aqui o importante é você estar e poder louvar a Deus, cantar, dançar, cair no poder e etc, etc, etc. Então, acontecia isso naquela época. E por que do zelo da doutrina? Porque essas pessoas, quando aceitam Jesus, elas não podem continuar da forma que estavam, né? Os judaizantes, por exemplo, Paulo teve um grande problema com eles na cidade de Corinto. Por quê? Porque eles queriam, né, que os gentios viessem passar pela circuncisão. Era obrigado, diante da teoria deles, que aqueles irmãos gentios que tinham se convertido ao Evangelho, tinham aceitado Jesus como Salvador, viessem guardar os mesmos mandamentos que eles guardavam, que eram os mandamentos de Moisés. Praticar tudo aqueles rituais lá. E aí traziam filosofia para dentro da igreja, o gnosticismo, que é você é crente, mas você pode adorar a lua, pode adorar o sol, pode adorar as estrelas, você pode fazer isso, irmão, não é pecado. Aí a gente vê hoje, é diferente disso. Mas eu falo, irmão, você é crente, mas crente não pode tomar cervejinha, não pode tomar aí um vinhozinho, um cigarrinho não faz mal não. E tem muito crente viajando aí, termina o culto, 9 horas, 9h30 da noite, ao invés dele ir para casa, agradecido a Deus pela oportunidade de estar na presença do Senhor, ele vai para os barzinhos, se reunir com a galera, e ficou lá até altas horas da madrugada, tomando lá umas bebidas, uns aperitivozinhos. Você acha que isso está certo, irmão? Então é por isso que nós temos que manter a doutrina. O livre-arbítrio, irmão, está sobre cada pessoa tem o seu livre-arbítrio. Ele faz da sua vida o que ele achar melhor, mas para permanecer no corpo de Cristo tem que andar de acordo com a sã doutrina. Você quer compromisso com Deus? Então você tem que abrir mão do pecado, da vaidade, da imoralidade, da prostituição, do adultério, de tudo que não presta e se tornar santo. Ah, mas como é que eu me torno santo? Você se santifica mediante a comunhão com o Senhor, a comunhão com o Espírito Santo, participando do corpo de Cristo e lutando contra o pecado. Porque isso também não é passe de mágica. Mas você luta, você persevera, você ora, você jejua, você consagra, você está nas reuniões. Você evita ir em determinados lugares que não é para você, porque você sabe que se você for lá, você vai ser tentado e de repente você pode cair. Então você evita, porque agora você é um servo do Senhor Jesus Cristo. Então eu sempre digo, irmão, não é fácil ser crente, mas também não é difícil. E por outro lado, é fácil ser crente. Agora, ser um cristão autêntico, um discípulo de Jesus, aí não é fácil não. Porque o mundo inteiro é crente. E a palavra de Deus diz que até o diabo crê que estremece. Então ele é crente. Mas a diferença, qual que é? Ele não obedece. Então ser crente, não obedecer à santa palavra, não procurar seguir os ritos doutrinários bíblicos, então você é crente, mas está fora do caminho que conduz para o céu. Louvado seja o nome do Senhor. Um outro ponto aqui é que fábulas e genealogias intermináveis era o que eles pregavam. No tempo de Paulo havia os mestres falsos que propagavam fábulas e lendas da vida judaica como culto aos anjos. Além de não possuírem conteúdo concreto, eles torciam o sentido da verdade apostólica. O apóstolo advertiu a igreja quanto a essas coisas e as refutou com veemência. Aqui aprendemos que não podemos perder tempo com quirelas infrutíferas. O conhecimento das Escrituras não é para ostentar vaidade pessoal ou capacidade do intelecto, mas para nos fazer caminhar com o coração puro, uma boa consciência e uma fé não fingida. Um outro ponto aqui é que tem pessoas que têm um bom conhecimento bíblico e aí ele inventa o negócio de parafrasear. Isso é muito perigoso, irmão. Eu vou parafrasear aqui. Aí ele começa a trazer umas fábulas, umas lendas para poder agregar no que está escrito na Bíblia. E aí ele esquece totalmente daquele texto e fica horas e horas
falando de coisa que não tem nada a ver. E aquilo atrai as pessoas. Às vezes acaba atraindo as pessoas, provoca risos. Porque hoje tem esse tipo de pregador. Pregador que faz você rir até chorar. Mas a palavra de Deus, irmão, não é para isso. Aqui diz assim, o conhecimento das Escrituras não é para ostentar vaidade pessoal ou capacidade do intelecto, mas para nos fazer caminhar com um coração puro, uma boa consciência e uma fé não fingida. Então, doutrina é o quê, irmãos? Ensino. Doutrina é ensino. Então, quando nós falamos, vamos ao culto de doutrina, eu estou dizendo, vamos ao culto de ensino. Hoje o Senhor vai falar conosco de que forma devemos nos portar na sua presença, como devemos andar. E aí eu chego lá no templo, eu dobro meu joelho e peço, Senhor, fala comigo hoje através da tua palavra. Usa o teu servo. E Deus fala. E aquilo que você vai recebendo, e você vai fazendo já aquela análise, e vai percebendo que aquilo que está vindo para você está incoerente com alguma coisa que você está praticando, e você já vai ali se consertando com Deus, pedindo perdão e já mudando de atitude. Oh, Senhor, tem misericórdia. Essa palavra é para mim. A minha vida realmente, olha, eu não estava observando isso. Obrigado, Jesus, porque o Senhor está me alertando. E aí você já não vai mais praticar aquelas coisinhas que você estava fazendo, que a palavra veio de encontro, né? Mostrando que você não estava fazendo corretamente. É assim. E aí, ao invés de você sair de braço quebrado, de perna quebrada, cabeça rachada, machucado, olho roxo, ou sair de cadeira de roda, de muleta, você sai feliz, porque foi o Senhor que falou. A palavra veio de encontro com a tua necessidade. De repente você foi para a igreja aflito, passando por um problema difícil, e aí chegou lá o Senhor, te deu paz. O Senhor te deu alegria, tirou aquela tristeza, tirou aquela amargura. E o Senhor falou contigo, acalmou o teu coração. É isso, irmão. Simplesmente isso. Louvado seja o nome do Senhor. Diz aqui no tópico 3, que a igreja é coluna e firmeza da verdade. Em Timóteo, o apóstolo declarou que a igreja sustenta a verdade. Por conseguinte, diante das falsas crenças, a igreja é coluna e firmeza da sã doutrina. Ela é a demonstração viva e santa da verdade revelada nas Escrituras. Por isso a igreja mantém e defende a sã doutrina contra todo o erro, oposição intelectual, filosófica e religiosa dos falsos mestres. Não podemos descuidar desse nosso papel. Então aqui nós poderíamos fechar com chave de ouro. Como ministros do Evangelho, não podemos cochilar. Não podemos descuidar da sã doutrina contra os falsos mestres, os falsos profetas que andam por aí ludibriando os irmãos e principalmente aqueles irmãos mais simples, mais humildes. Ah, irmãos, precisamos ter muito cuidado. Precisamos estar atentos como pastores na seara do Senhor. Precisamos estar atentos com as ovelhas, porque os lobos estão procurando uma brecha para entrar e dizimar as ovelhas. Vigiemos, porque um dia o Senhor Jesus voltará e nós teremos que apresentar diante do Senhor aquilo que Ele confiou a nós para fazermos aqui. Portanto, meus amados irmãos, que Deus te abençoe e te guarde. É um prazer poder estar junto com os irmãos, a cada domingo ministrando uma aula, trazendo uma palavra de fé, de ânimo e de esperança para você, alertando a você, para que você possa crescer no conhecimento de Deus e da sua santa e poderosa palavra. Portanto, Deus te guarde e te abençoe. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Você que já é inscrito, compartilhe esses vídeos nas suas redes sociais, deixe aquele like, faça o seu comentário e juntos estaremos caminhando na presença do Senhor até o dia glorioso da sua vinda. Vamos, irmãos, juntos, reunidos e unidos, adorar o Senhor e fazer a sua obra enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém mais poderá trabalhar. Ok? Que Deus em Cristo vos abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.